Hoje, aqui no programa Manhã da Mais, eu converso com o advogado, especialista, doutor em Direito de Família, pela Faculdade de Direito da USP, o professor de Direito de Família e Sucessões no curso de Direito da Universidade Positivo, doutor professor Pablo Antônio Lago. E hoje a gente vai conversar com ele, porque nessa semana, no começo da semana, até foi motivo de enquete aqui no programa Manhã da Mais, o caso que aconteceu com a Suzana Freitas. A Suzana Freitas é a filha da Kelly Key. Lembra da Kelly Key? Tem aí a Kelly Key, Claudinei? Vamos colocar a Kelly Key aí para cantar? A Suzana Freitas é filha da Kelly Key com o Latino. E o que aconteceu foi o seguinte, a Kelly Key, essa mulher, né, começou a namorar o Latino. Elas tiveram uma filha, a Suzana. A Suzana, quando tinha 2 anos de idade, o Latino traiu a Kelly Key se separou do Latino e começou a namorar o Mico Freitas. Eles se casaram, foram morar junto, e a Suzana Freitas, filha do Latino, foi criada pelo Mico Freitas, né? O padrasto, que ela chamava de padrasto. E durante essa semana, ela publicou na internet dizendo que estava muito feliz porque agora o nome dela seria Suzana Freitas, né? Que ela teria adotado o sobrenome do padrasto. E nessa semana, ela divulgou ontem alguns vídeos nas redes sociais e falando um pouco sobre o caso, explicando, né? Ela disse assim, o Latino é o meu pai de sangue e o Mico era padrasto, está com a minha mãe desde que eu tinha 2 anos de idade, foi ele quem me criou como filha dele até hoje, e eu consegui incluir o sobrenome do Mico na minha certidão de nascimento, como meu pai também. Agora eu sou Freitas e o meu nome é Suzana Afonso Rocha Freitas. Então ela não tirou o sobrenome do pai Latino, não tirou o nome do pai Latino da certidão, mas incluiu o nome do padrasto, né? Tanto no nome dela quanto no registro dela. Então ela comentou sobre isso, falou sobre isso, foi motivo de enquete aqui no programa Manhã da Mais. E logo que eu estava terminando o programa, a gente recebeu a mensagem da dona Zelita, ouvinte da Rádio Mais, fazendo essa pergunta pra gente. Oi, Carol, bom dia, é dona Zelita. Carol, eu estou escutando você aí falando aí de registro, direito de criança, isso e aquilo. Carol, fala pra mim, eu tenho um neto que eu crio ele está com 10 anos, vai fazer 11 anos. E eu não tenho uma tutela dele, e é meu neto. E eu queria saber, nessas condições, para fazer documento, como que eu tenho que fazer a identidade deles, o pai dele, mas a mãe dele não fez ainda. Eu tenho o direito de ir lá e fazer a identidade deles, documento dele, ou eu tenho que ter a tutela dele? E aí surgiram várias dúvidas em relação a família moderna, né? A nova família, até mesmo essas relações. E por isso a gente convidou hoje, na entrevista do dia, o doutor professor Pablo Antônio Lago, ele que é doutor em Direito pela Faculdade de Direito da USP, professor de Direito de Família e Sucessões no curso de Direito da Universidade Positivo. No programa Manhã da Mais, a entrevista do dia. Professor, doutor Pablo Antônio Lago, bom dia. Obrigado por nos atender ao vivo aqui na Rádio Mais. É um prazer recebê-lo. Oi, bom dia. Eu que agradeço, fico muito feliz com o convite. Espero ajudar aí no que for preciso. Com certeza. Professor, primeiro o caso, né, que ficou bastante em amostra por conta do Latino, da Kelly Key, que a filha foi criada por um outro pai e agora adotou esse nome. Surgiram várias dúvidas em relação a essas formações novas de família, né, doutor? É possível, então, incluir um segundo pai na certidão de nascimento? Sim, é possível. Hoje em dia, realmente, nós estamos passando por essas inúmeras transformações no campo da família, e uma das transformações mais emblemáticas diz respeito aos chamados vínculos de socioafetividade, que
se aproximam daquela ideia dos pais de criação. Então é muito comum, por exemplo, a hipótese de uma mãe que tem os seus filhos, essa mãe é viúva, e o padrasto passa a cuidar dos filhos, a tratá-los como se fossem filhos próprios, e os filhos passam a ver o padrasto como pai. Então, em razão desse vínculo afetivo criado pelas partes, o direito, ele reconhece o vínculo de filiação, ou seja, isso significa que, em razão da chamada socioafetividade, é possível que uma pessoa, ainda que não tenha vínculo biológico, seja pai de outra pessoa. Nesse caso da ouvinte, da dona Zelita, né, o doutor pôde ouvir, ela é a avó da criança e, nesse caso, ela também poderia colocar o nome dela na certidão da criança para facilitar até mesmo nos trâmites legais, no dia a dia, em levar a criança ao médico, fazer a matrícula escolar, tudo isso pode ser feito, doutor? Depende. O que acontece? Se os pais estiverem vivos, certo, e estiverem no exercício do chamado poder familiar ou autoridade parental, o que isso significa? Quem tem a guarda, os cuidados dos filhos, primeiramente são os pais, certo? Daí o que acontece? Na hipótese dos pais não puderem exercer essa guarda, esse poder familiar, por exemplo, nos casos de falecimento, daí sim a avó poderá requerer judicialmente a tutela do seu neto. Mas, via de regra, estando os pais vivos, daí essa tutela não é juridicamente possível. O que não significa que ela não tenha, por exemplo, deveres de cuidado do seu neto e assim adiante, em razão do vínculo de parentesco, pelo fato dela ser avó. Então, a princípio, nesse caso específico da documentação, eu entendo que ela pode ir diretamente à delegacia requerer a feitura, né, da documentação do neto, certo? Até porque isso se trata de um direito da própria criança, ok? Então, se ela reunir a documentação necessária, daí sequer é preciso pedir uma tutela do neto. Agora, se os pais estiverem de fato ausentes, o primeiro passo vai ser pedir diante do juiz da vara de infância e juventude a destituição dos pais da autoridade parental. Ou seja, uma vez destituídos os pais, daí uma outra pessoa, o tutor, que pode ser a avó, a depender das circunstâncias, o tutor será responsável por essa criança, pela gestão do seu patrimônio, pelos cuidados de questões existenciais, levá-la na escola, buscá-la na escola, no médico, enfim, de toda a questão da criação da criança. Nesse caso de pais ausentes, os pais foram viajar ou até mesmo, né, alguns casos a gente sabe que muitas vezes são usuários de drogas e acabam saindo de casa, tem vários casos assim. E nesse caso, então, a avó ou o tutor ou a pessoa que está cuidando dessa criança pode ir até o juizado e fazer esse pedido para ter essa criança, né, para poder ter a documentação de cuidado dessa criança. Sim, nesses casos aí sim, porque o primeiro passo é justamente você destituir os pais da função de pai, por assim dizer, né, da autoridade familiar, do poder familiar. Esse é um pré-requisito para o deferimento do pedido de tutela. Mas, doutor, precisa da autorização dos pais? Nesse caso específico, não. Porque o que acontece? Se os pais vão ser destituídos do poder familiar, eles não têm mais o que autorizar ou desautorizar, certo? Então, uma vez ocorrendo a destituição do poder familiar, daí o juiz poderá nomear um tutor que irá zelar, que irá cuidar da criança. A gente está recebendo aqui, doutor, uma mensagem do Amadeu. Ele está dizendo aqui, olha, o irmão dele teve um filho com uma mulher, e essa mulher disse que não iria cuidar desse filho, e o Amadeu e o irmão dele também não tinha condições, e é ele com a esposa que estão cuidando dessa criança já há 4 anos, mas eles não têm documentação nenhuma, não podem, têm medo de viajar com a criança, enfim. Numa situação como essa, eles têm como ir até o juizado e pedir essa tutela da criança? Sim, nesse caso específico, dadas as circunstâncias, eu acho que até antes da tutela, o mais interessante seja, bom, se a criança já tem 4 anos, certo? Se já vê ambos como pai e mãe na prática, né, de fato, é possível que os pais, no caso aqueles que criam, né, ingressem com um pedido na Justiça de Infância e Juventude, solicitando desde logo a adoção da criança.
E nesse procedimento, em razão da ausência dos pais biológicos, o juiz poderá determinar a destituição do poder familiar dos pais biológicos, e daí sim os pais de criação ingressam daí como pais para todos os efeitos. É como se fosse uma substituição, por assim dizer, dos pais da criança. E não corre o risco desses pais descobrirem esse caso e quererem pegar a criança, por exemplo? Nesse caso específico, se a criança já foi registrada no nome do pai e da mãe biológicos, daí a participação do pai e da mãe biológicos é obrigatória. Certo? Entendi. Então, se houver, por exemplo, o abandono, que nem eu comentei, será preciso destituí-los do poder familiar. Isso é um procedimento próprio, onde o juiz, acompanhado do Ministério Público, verifica se de fato ocorreram fatos que desabonam a conduta dos pais. Tem mais uma pergunta aqui, doutor Claudinei Santos, por favor. Tem uma pergunta aqui da Rosângela, está perguntando, doutor, se nesse caso, professor, se nesse caso específico, a criança teria que ir para um abrigo ou qualquer outro local até se resolver essa condição. Nesse caso específico não, porque já tem um vínculo, certo, com esses pais de criação, por assim dizer. Então, se ela já tem um vínculo de socioafetividade, de afetividade constituído, essas pessoas são, para todos os efeitos, pais, por assim dizer. Sim, certo? O que acontece é uma confirmação judicial, certo? E nesse caso, doutor, essas pessoas, né, que tanto a dona Zelita como o Amadeu, ou até mesmo a Rosângela, que estão perguntando sobre os casos e quiserem fazer essa entrada, elas precisam ter um advogado ou podem buscar... qual é o primeiro passo que elas devem dar, né, doutor? Nesse caso, como em todos esses casos, as crianças ainda têm pais biológicos, então será preciso expressamente a destituição do poder familiar. Essa destituição é um processo judicial e demandará daí sim a constituição de um advogado. Então eles precisarão de fato procurar um advogado, certo, para ingressar com pedido competente na vara de infância e juventude. Com certeza. Doutor Pablo Antônio Lago, quero agradecer imensamente a sua disposição entre uma aula e outra de conversar com a gente aqui no programa Manhã da Mais. Muito obrigada. E o senhor gostaria de colocar mais alguma coisa aqui que eu não perguntei e que poderia acrescentar? Sim, primeiramente eu agradeço mais uma vez ao convite, é sempre bom participar, tratar desses temas que me são muito caros, né? Em qualquer caso, em hipótese de processo judicial, que prevalece é sempre o melhor interesse da criança e do adolescente, que vai ser verificado no caso concreto. Então, independentemente do interesse dos adultos envolvidos, o juiz vai verificar e vai levar em consideração sempre o que é o melhor interesse da criança ou do adolescente. Com certeza. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer conversar com a senhora.